Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Peço a você que se ainda não for inscrito em nosso canal, tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se. E fazendo isso você vai estar nos ajudando. Peço também que se você acompanhar esse vídeo até o final, e você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estou aqui com minha Bíblia em minhas mãos, convido você que pegue a sua para nós estudarmos juntos o que diz as Sagradas Escrituras. Hoje nós iremos estudar sobre um voto de um homem chamado Jefité. Esse homem fez um voto ao Senhor. E nós vamos estudar sobre esse voto. Quando nós pegamos o capítulo 11 do livro de Juízes, do verso 1 até o verso 4, nós vamos conhecer um pouco a história desse homem. Aqui diz que ele era um filho de uma prostituta e que os seus irmãos já grandes expulsam ele de casa. E o que é interessante é o seguinte, que Jefité era filho de uma outra mulher. Mas a história diz que Israel estava passando por aperto devido ao rei de Amon, que estava ali lutando contra Israel. E aqui diz que os líderes de Israel vai até Jefité pedir uma ajuda, um socorro a ele. E ele então aceita o convite e vai para a batalha, para livrar o povo de Israel. Mas o fato que chama a atenção, quando nós pegamos o capítulo 11 e o verso 30, aparece então esse voto de Jefité ao Senhor. E o voto diz assim, capítulo 11, do verso 30 e 31. Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, o verso 31. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu lhe oferecerei em holocausto. Esse foi o voto que ele fez. Agora perceba que Jefité ele ganha, a batalha, a guerra, e Jefité volta para casa. Quando Jefité volta para casa, veja só o que acontece. Quando nós pegamos o verso 34 do capítulo 11, diz assim: Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças. E era ela filha única, não tinha ele outro filho, nem filha. E agora? O que acontece aqui? Jefité estava voltando para casa e quem o recebe? Sua filha. Sua filha o recebe. E veja só o que ele diz no verso 35. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: filha minha, tu me prostra por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Você percebe aqui, Jefité então fica aflito, E fala para sua filha que tinha feito um voto ao Senhor e não voltaria atrás. Mas a pergunta é, Jefité realmente ofereceu a sua filha em sacrifício ao Senhor? O ponto que nós devemos avaliar, o primeiro ponto, na verdade, é que Jefité ele conhecia a lei de Deus e ele sabia que tal ato de oferecer uma pessoa em sacrifício a Deus era abominável e que Deus odiava esse ato. E como é que nós sabemos disso, Quando nós vamos no livro de Levítico 18, verso 21. Convido você aí no livro de Levítico 18, verso 21. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, 18, 21. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-te
a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Da tua descendência, né? Não darás, não dedicarás a Moloque. Moloque era um deus que existia naquela época, que as pessoas ofereciam sacrifício vivo de pessoas a esse deus. Aqui também diz o seguinte, no capítulo 20, verso 2 de Levítico, nos fala assim: também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Você percebe que qualquer dos filhos de Israel, ou de algum estrangeiro que estivesse no meio deles, que desse de seus filhos aos deuses, tinha que ser o quê? Morto. Seria apedrejado. Quando nós pegamos o capítulo 12 do livro de Deuteronômio, veja só, capítulo 12 de Deuteronômio, estou folheando minha Bíblia, convido você que faça o mesmo. 12, verso 31, que nos diz assim, 12, 31. Não farás assim ao Senhor, teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor é que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Aqui diz que é abominável ao Senhor, que Deus odiava quando eles pegavam os filhos e queimavam aos seus deuses, os filhos e as filhas. Você percebe? Quando nós pegamos o capítulo 18, tem mais um texto, e é o último, 18:10, diz o seguinte, veja só, 18, verso 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Então, no primeiro ponto, nós percebemos que Deus não aceitaria o sacrifício da filha, né, de Jefité, que ela fosse levada e sacrificada a Deus, tirasse sua vida, né, a Deus. Deus não aceitaria porque isso era abominável, segundo o texto que nós lemos, e Deus odiava tal prática. Agora veja só, então, como o voto então foi cumprido? Quando nós pegamos o livro de Juízes 11, verso 39, veja só o que diz o capítulo 11, verso 39. Se Deus não aceitava tal sacrifício de ela ser morta ao Senhor, então como foi feito esse voto? Como esse voto então se cumpriu? Quando nós pegamos o verso 39, nos diz assim: ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel. O verso 40 diz assim: de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantarem em memória a filha de Jefité, o Gileadita. Então você percebe como esse voto foi então cumprido. Aqui nos diz assim, o segundo ponto. O primeiro ponto, que Deus odiava tal prática, Deus não aceitaria que Jefité conhecia a lei de Deus. O segundo ponto é que a menção aqui do verso 39 enfatiza que essa jovem, filha de Jefité, não conheceu varão nenhum, ela não se casou, mas ela era virgem e ela morreu virgem. E aqui diz assim, ela foi apresentada a Deus como um sacrifício vivo. Você percebe? Da sua virgindade. Então, o que acontece aqui? Dedicando toda a sua vida como virgem e ao serviço nacional do santuário, ao serviço do santuário, né, nacional que existia em Israel. Sabe, meu amigo, minha amiga, então o voto de Jefité foi cumprido. A sua filha foi oferecida ao Senhor, é um sacrifício vivo, mas aqui se refere à sua virgindade. Ela era virgem e ela morreu virgem.
Sabe, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar o seu dia. Espero que você seja abençoado por esse estudo da palavra do Senhor. E convido você a orar comigo. Feche os olhos, vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esse momento maravilhoso do estudo da Tua Palavra. Abençoe o meu amigo, a minha amiga que está assistindo esse vídeo. Fica conosco nesse dia. Nós agradecemos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.